Vamos lá. Nós estamos concluindo hoje a série que nós iniciamos na segunda epístola de Pedro. E essa exposição, ela teve o propósito de preparar os irmãos para a semana da conferência. O tema que Pedro aborda é justamente uma exortação, mas a exortação dele não é apenas a nível de chamar a atenção da igreja. Ele quer, mais do que apenas dizer verdades que os irmãos conhecem, ele quer fazer os irmãos pensarem sobre como eles vão viver no meio de uma geração corrompida, perversa, diferente, de um pensamento, de uma cosmovisão completamente diferente da cristã. Pedro está preocupado com esses irmãos. Ele escreveu a primeira epístola, a primeira carta, chamando a atenção principalmente para a questão das perseguições que viriam, das perseguições que os irmãos sofreriam. Ele faz os irmãos lembrarem que todos antes, não só eles, mas em todos os lugares, naquele período, havia uma perseguição severa contra os cristãos. Pedro está agora escrevendo a segunda carta, chamando a atenção dos irmãos para um problema que não é externo, é interno. Na primeira epístola, ele se preocupou com um problema externo. Havia perseguição por parte dos judeus, do império, dos pagãos, pessoas ao redor deles estavam perseguindo a igreja. Agora o problema é interno. Há pessoas do nosso meio que falam coisas que não são corretas, estão entre nós, mas não são dos nossos, são lobos vestidos de ovelhas. E ele está fazendo questão de exortar os irmãos a respeito desses homens. Mas a exortação dele não é só com relação a não ouvirem ou não darem ouvidos a esses homens, mas não permitirem que, ouvindo certos ensinos, esses ensinos venham a corromper aquilo que os irmãos aprenderam e façam os irmãos errarem no caminho. Então, no terceiro capítulo, na conclusão de sua carta, o apóstolo Pedro vai chamar a atenção dos irmãos, mas agora para um fato ainda mais importante, que é o fato de nós estarmos esperando por Cristo. E o fato de que, infelizmente, para alguns, isso é uma fábula, não é realidade. Então vamos ao texto. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Esse capítulo 3 ele tem 18 versículos, distribuídos aí em aproximadamente 3 blocos. Nós vamos tentar falar todos os 3 blocos hoje ainda, para concluir o pensamento de Pedro. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A maioria dos filmes, dos livros e dos textos que tratam ou que tentam tratar sobre o fim do mundo são bem estranhos. Na verdade, nós aprendemos com Hollywood, com os estúdios de cinema, que o fim do mundo será alguma coisa assim, tipo trágico, mas sempre tem alguém que escapa. Seja de avião, seja de submarino, seja se enterrando na terra, seja de alguma forma, sempre tem alguém que escapa do fim do mundo. E o fim do mundo sempre é iniciado por uma catástrofe natural, mas isso porque os homens desrespeitaram a natureza. Note que a perspectiva humana, a perspectiva natural, com relação ao controle da história, nunca é de Deus no controle. É sempre de que as circunstâncias estão aí. As coisas estão acontecendo conforme Deus, ou não Deus, mas conforme o tempo vai passando. Os homens estão cada vez mais ruins, a evolução da espécie e tudo mais, e todas essas coisas que nós aprendemos a ouvir continuamente. O problema da humanidade é que a humanidade não é sábia o suficiente, segundo todas essas teorias do fim do mundo. O fim do mundo, para a maioria dessas pessoas, e inclusive há pessoas que não creem no Senhor Jesus, mas que desejam ardentemente que o mundo acabe. Porque ele acha que vai desaparecer e que está muito ruim viver nesse mundo do jeito que está. As pessoas sempre acham que o fim do mundo é o fim de tudo. É quando tudo acabará. Só que em nenhum lugar da Escritura isso está escrito. Em nenhum lugar da Bíblia, nenhum profeta disse isso. Todas as vezes que os profetas vão falar sobre o fim, eles vão apontar para o fim de uma era, o fim de um tempo, o fim de uma história, o fim da rebelião iniciada no Jardim do Éden. O fim para o qual a Escritura aponta não é a finalização da vida, de maneira que não haja mais nada depois disso, mas é um tempo em que acabem estas coisas e se inicie um novo tempo, novo céu, nova terra. O apóstolo Pedro quer lembrar isso aos irmãos. E eu acho maravilhoso, irmãos, que Pedro ele tem um coração extremamente pastoral. As epístolas de Pedro você ouve um pastor falando, preocupado com a alma de uma igreja que ele não pode ver, que ele não pode acompanhar, que ele não pode visitar. A preocupação de Pedro é que esses irmãos estão distantes e não estão sendo cuidados de maneira mais próxima, porque eles estão todos em perseguição. Então estão dispersos pela Ásia, pela Bitínia, pelo norte da África. Esses irmãos, então, estão nas orações do apóstolo Pedro. E Pedro trata eles como amados. Irmãos amados, a quem ele tem um desejo sincero de exortar, ensinar, mas não para o mal, não para ser pesado sobre eles, mas para que eles sejam firmados, fortalecidos, edificados. Pedro então inicia a carta assim: amados, ou melhor, esse terceiro capítulo. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Pedro está escrevendo aos irmãos para não deixar que eles se esqueçam do que ouviram, do que aprenderam.
Irmãos, o tempo passar, perseguições, a falta de uma comunhão com a igreja na totalidade. Havia uma comunhão, mas essa comunhão era muito restrita porque havia perseguição muito severa sobre os irmãos. Então a comunhão era muito restrita. Não havia possibilidade de um culto, de uma reunião solene entre os irmãos. Tudo isso, aliado ainda ao fato de que no meio desses irmãos ainda surgiram falsos profetas, conforme nós falamos aqui semana passada. E os falsos profetas, não satisfeitos em explorar a fé dos irmãos, vender, fazer dos irmãos negócio, ainda por cima, eles matam a esperança dos irmãos. Como? Eles começam a dizer para esses irmãos que não tem nenhum tipo de volta de Jesus. Que não tem nada dessas coisas de retorno do Senhor, de segunda vinda. Que não tem nada de novo céu, de nova terra. Que se isso existisse, ora, afinal de contas, desde que os nossos pais dormiram, nós ouvimos falar destas coisas. Desde que a humanidade existe, nós ouvimos falar dessas coisas. Ora, Jesus morreu há mais de 2000 anos. Não tem nada disso. Cadê o Jesus que disse que viria? Onde está a promessa? E é justamente isso que ele diz no versículo número 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual é o argumento dos falsos profetas e desses homens que estão matando a esperança dos irmãos? Nada mudou, nada está mudando, nada vai mudar. Absolutamente nada aconteceu no passado, não está acontecendo nada agora, por que vai haver alguma coisa no futuro? Não tem nada acontecendo. O mundo está caminhando no seu ritmo normal. É só uma passagem de tempo, é só uma mudança de tempo. Cada tempo tem seus próprios problemas. Mas nada diferente, é só isso. Esqueçam essa coisa de Deus no céu, um juízo final, um Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. Esquece isso. Esquece esse negócio de arrebatamento, de volta do Senhor, de ovelhas para um lado, bodes para o outro, nada. Esquece tudo isso. Porque nada disso é verdade, porque tudo permanece do mesmo jeito desde que nós nos entendemos por gente. E a gente ouve isso. E imagina esses irmãos ouvindo isso. Ora, se não há nenhuma esperança, o apóstolo Paulo chega a dizer, irmãos, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É só isso aqui? É só agora? Cristo nos salvou só para ter uma vida melhor aqui e agora? E quem não está tendo uma vida melhor agora? O que ele está fazendo? Onde está Cristo? E para quem não tem uma resposta melhor, para quem não tem uma vida maravilhosa, ora, se nós recebemos a Cristo somente para ter uma vida melhor e não estamos tendo, tem alguma coisa errada então? E se depois da morte nada mais existe? E se depois que partirmos daqui tudo termina? Então, para que nós servimos ao Senhor? Qual o propósito? Qual o objetivo? Por que Deus nos salvou? Nos salvou somente para esse momento aqui, agora, e depois nos descartará? Veja como as más conversações corrompem os bons costumes. Veja como uma falsa ideia pode corromper a nossa fé e a nossa esperança. Veja como uma palavra desviada do seu alvo, ou colocada um alvo diferente daquele para o qual deveria ser, pode nos fazer perder completamente a visão daquilo para o qual nós somos chamados. Falsos profetas perturbando o juízo dos irmãos. No capítulo 2, Pedro já tratou sobre isso,
e falou sobre esses falsos profetas e como esses falsos profetas, eles são como ferrugem no ferro. É interessante que, me corrijam aí os engenheiros se eu estiver errado, mas a ferrugem, ela não é gerada de fora. Ela é gerada no próprio ferro. É a corrupção do ferro. Não é nada que vem de fora assim, não, porque veio sei lá, um objeto estranho e grudou ali no ferro e isso fez... Não. É ele mesmo que produz. E é ele que vai sendo corrompido. E é ele que vai deteriorando. É a deterioração, é a corrupção desse material. A corrupção, irmãos, ela é gerada por sementes colocadas nos nossos corações. Por palavras colocadas em nós. Por pregações que nós ouvimos erradas que nos levam a pensar contrário à Escritura. É aí que começa a surgir a corrupção. E essa corrupção, ela vai deteriorando. E com o passar do tempo, se nós não vemos o que a Escritura nos diz sobre a promessa do Senhor, se passa o tempo e Jesus não volta, se passa o tempo e nós não vemos nenhum tipo de juízo, se passa o tempo e nós não estamos vendo nada acontecer, nós começamos a pensar que realmente esses falsos profetas têm razão. E começamos a achar que realmente isso é verdade. Ah, irmão, quantas vezes eu fui assaltado pela incredulidade, pelo desespero, às vezes, diante dos professores na universidade, na faculdade, de questionamentos que eram feitos, principalmente na filosofia, os questionamentos existenciais que eram feitos, e você para e pensa e começa a analisar, e você chega a um ponto que você não tem mais o que pensar. Você cai num vazio mesmo, porque você não tem mais nenhum tipo de esperança. E se você pega um professor existencialista, nihilista, se você pega um professor nietzschiano, né, um discípulo de Nietzsche, ele acaba com você e acaba com tudo que você imagina, pensa e deseja. Porque ele mata completamente todo tipo de esperança em coisas externas, porque ele diz, é tudo aqui agora e vai acabar, e você vai se corromper, você vai virar um pó, cinza, vira aí, é átomo de novo, mistura no resto da terra e acabou. Você não é nada. Só que, quando a gente olha para a Escritura, a gente entende, sim, Senhor, não somos nada. Somos pó. Ao pó nós tornaremos. Mas não somos só pó. Nós não somos só isso. Nós não somos só alguém corrupto, ou que foi corrompido, ou que se corrompeu com o pecado. Nós não somos apenas um ser corrupto. Nós somos libertos, regenerados, renovados, feitos novamente, nova criatura. Uma nova criatura para um novo céu e uma nova terra. Não termina ali, no pó da terra. Não acaba quando nós olhamos ao nosso redor e tudo é desespero. Esses falsos profetas estavam tentando zombar da fé dos irmãos e dizer, vocês estão tendo esperança num negócio... Para que isso, gente? Que esperança de vocês é essa? A esperança de vocês tem que ter alguma coisa aqui agora. Coloque a esperança no seu fulano, no seu ciclano, no tal guru lá, no político fulano. Coloque sua esperança em alguém, porque alguém você pode ver e cobrar. Mas essa esperança lá, no futuro, no Jesus que você não pode ver, não pode... Que nada. Zombam da fé e matam a esperança. Mas Pedro vai mais longe. Pedro diz, versículo de número 5, eles de propósito ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles de propósito, a palavra propósito aí é de maneira decidida, voluntariamente. Quando um homem nega a verdade da Escritura,
o que ele está negando não é a verdade da Escritura, porque a verdade da Escritura não pode ser negada. Não há como negar a Escritura, não há como negar a veracidade de Deus. O que muita gente, inclusive muita ciência com S, tá? Faz é justamente dizer que tem provas sobre um determinado fato, usa essa tal prova sobre esse determinado fato e diz, esta é a verdade. Mas não há nenhuma outra prova além daquela. Não há nada além daquilo. Eles então negam isso voluntariamente. Eles buscam uma forma de negar. Há um biólogo ateu extremamente famosíssimo no meio acadêmico, que ele é biólogo e professor em Harvard. E ele escreveu um livro chamado A Loucura de Deus, uma coisa assim. Vou lembrar o nome do livro exatamente. Richard Dawkins é o nome do professor. Dawkins escreveu esse livro criticando a existência de Deus e tentando provar biologicamente que Deus não existe e que não há possibilidade da sua existência. E a conclusão do livro dele é extremamente deprimente. Porque ao findar o livro, Dawkins deixa qualquer leitor no vácuo, suspenso. Não tem mais nada. Sou só uma matéria biológica viva que está se movendo, se mexendo, se relacionando, mas nada além disso. Não há nada de humanidade em mim, eu sou só alguma coisa, um ser como uma planta, uma árvore, uma flor. Eu sou só isso. Ele destrói completamente a imagem de humanidade que a Escritura constrói, por sermos a imagem e semelhança de Deus. E ele quebrando isso, ele acha que ele está quebrando uma prova da existência de Deus. Mas o que ele estava quebrando, na verdade, era a única estrutura que mantém a humanidade como humanidade. Deus é o único ser que dá sentido à existência humana, e enquanto ele sustenta a existência humana, essa existência humana tem sentido. É ele que sustenta, que mantém. O homem que perde isso, ele passa a imaginar que está vazio. Saiu do nada, está caminhando para o nada. Ele é um nada. Os pregadores desse desespero, eles ignoram isso propositalmente. Pedro diz, é de propósito. Eles escondem o conhecimento. É interessante que a palavra aqui, ignoram, vem de uma palavra que significa esconder. Fazer como que não seja visto. Eles escondem a verdade de si mesmos, para que eles não creiam nessa verdade. Eles ocultam essa verdade, e essa verdade está oculta a eles também, porque essa mesma palavra é usada por Jesus, quando ele vai dizer, a eles não é dado conhecer, mas a vocês é dado conhecer. Eles não conseguem, eles olham para a Escritura e não veem nada aqui. Eles tanto desejam que não tenha nada, como também para eles está obscurecido. Eles pegam isso e pregam para os demais e dizem, não há nada além disso aqui. E matam a esperança de muitos. E tiram a esperança de muitos. Mas acontece que Pedro vai usar dois argumentos para mostrar que o juízo virá sobre eles, crendo eles ou não. Ele já tinha usado isso no capítulo 2. Lembra que a gente falou aqui semana passada. Agora ele vai voltar e falar de novo. E agora ele vai falar de quê? De novo do dilúvio. E ele vai dizer, olha, eles ignoram uma coisa. Eles de propósito fazem de conta que não aconteceu. O dilúvio. Por quê? Porque pela palavra de Deus, o mundo veio à existência do meio das águas. Existe no meio das águas. E se mantém no meio das águas. E foram as águas no meio da qual o mundo existe que Deus usou para executar o seu juízo. Ele manteve a criação no seu lugar o tempo todo, e quando ele quis, a própria criação executou o seu juízo. Agora, a terra que agora existe, da mesma maneira, pela palavra de Deus, está sendo mantida, preservada. Mas ele mesmo usará essa própria terra e
mudará a coisa e executará o seu juízo, dessa vez com fogo. E executará o seu juízo de maneira permanente. Eles ignoram essas coisas. Eles fazem de conta que essas coisas não estão acontecendo, não aconteceram e não vai acontecer nada. Porque, irmãos, preste atenção numa coisa. Se você nega os acontecimentos de Gênesis, todos os acontecimentos do Novo Testamento perdem o sentido. Se qualquer homem, cristão, pregador, quem quer que seja, negar a literalidade de Gênesis, quando eu falo literalidade, não estou falando assim, de tudo ali é absolutamente literal, no sentido que está ali é daquele jeito. Não, tem algumas coisas ali que são passíveis de interpretação. Mas se você nega que a literalidade de Gênesis não existe, que Gênesis é um livro fantasioso, que foi uma fábula, esqueça o Novo Testamento, porque não tem mais nada. Não há pecado, não há juízo, não há redenção, não há futuro. Se Gênesis é uma fábula, Novo Testamento não tem sentido. Eles negam isso que Pedro mostra. Eles negam que tenha havido o dilúvio. Eles negam que Deus um dia tenha trazido juízo sobre o mundo. Mas eu quero chamá-los a atenção que da mesma maneira que ele trouxe o juízo, e foi literal, ele trará de novo. Da mesma forma. Ele sustenta os homens até o dia que ele mesmo julga esses homens. Agora observe como eu disse aos irmãos no início, Pedro é pastor. E ele está preocupado com as almas dos irmãos. Ele está preocupado que os irmãos sejam fortalecidos na fé no lugar que eles estiverem. Ele faz um contraste, então, entre a incredulidade, infidelidade e loucura dos ímpios e a alegria e esperança dos cristãos. Ao mesmo tempo que é a mesma notícia, é a mesma palavra, é a mesma verdade, que por um lado está sendo negada e odiada pelos ímpios, mas do lado de cá os cristãos tomam isso como uma âncora da sua fé, como uma certeza da sua alegria e de uma certeza de uma promessa que não pode voltar. Crendo piamente que o Senhor falou, fala e fará no futuro aquilo tudo que ele prometeu. Então, Pedro nos chama a atenção e tem eu sempre falo isso. Toda vez que tem um mais na Escritura, pode parar e dar uma olhada com calma, porque vem alguma coisa maravilhosa. Mas, verso de número 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Veja que ele usa o mesmo termo, ignoreis. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Enquanto os ímpios, enquanto um grupo de falsos profetas, enquanto homens que não temem a Deus, ouvem, corrompem, usam tudo isso, negam o Criador, negam o Senhor. Por outro lado, olhamos nós para o Senhor e nós não ignoramos. Eles ignoram tudo isso. Nós não. E o que é que nós não ignoramos? Deus é Senhor do tempo. Não importa quanto vai durar. Não importa quanto vai demorar. Deus é Senhor do tempo. Ele não tarda. Ele não espera. Ele não está atrasado. Ele não tem problemas com o cronograma. Deus é Senhor do tempo. E por ser Senhor do tempo, se Ele quiser que seja 1000 anos ainda à frente, serão uns 1000 anos. Se Ele quiser que seja 10.000 anos, serão ainda 10.000 anos. Não importa. Ele é Senhor do tempo. No tempo dEle, na vontade dEle, na hora que Ele quiser, as coisas acontecerão conforme Ele determina. Ele não está atrasado, Ele não está perdido, não foi um plano B, não aconteceu alguma coisa no meio do caminho que parou o plano de Deus. Olha, Deus reuniu lá um conselho para fazer um novo plano, porque aquele deu errado, porque Jesus não tinha que ter morrido, porque um apóstolo lá errou, porque alguém fez alguma coisa errada. Não, nada disso. O propósito eterno de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se cumprindo piamente, literalmente, pontualmente, irmãos. Cada palavra do Senhor se cumprindo de maneira vigorosa.
Ele é senhor do tempo. E ele não tem preocupação alguma com essa questão de que, porque desde que os pais dormiram, pode ser os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, pode ser eu, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, pode ser a 20ª geração depois de mim que veja o Senhor voltar. Não importa, ele virá. Essa é a primeira coisa que nós não podemos ignorar. Nós não podemos fazer como os ímpios fazem. Deixar de crer. Ou cansar de esperar. A segunda coisa que nós não podemos ignorar é que Deus é longânimo. Essa palavra é tão maravilhosa, né? Tão bonitinha, né? Deus é longânimo. Até é bom de falar, né? Longanimidade é esse ato de ser misericordioso além da conta, de aguardar, de esperar, de dar mais tempo, de prolongar o período, de prolongar o tempo, aguardando, esperando, dando até chegar o dia certo, até chegar o momento certo, chamando o seu povo, longânimo, trazendo o seu povo. Nenhuma ovelha dele ficará de fora, nenhuma ovelha dele ficará perdida, ele buscará todas elas. Custe o que custar, leve o tempo que levar, ele vai buscar todas elas, ele vai trazer todas elas. Ele é longânimo, ele vai buscar o seu povo, ele vai buscar os seus filhos, onde quer que eles estejam. Isso é consolador para nós, irmãos. Então não ignorem isso. Se o tempo demora, se a tribulação às vezes bate na nossa porta, não pensem só em nós mesmos, que nós não sejamos egoístas. Senhor, por que o Senhor não vem hoje? Porque eu estou cansado, eu quero ir embora. Sim, meu filho. E os demais? E os outros? E aqueles que ainda serão chamados? E aqueles que serão alcançados ainda? E os Pedros, Paulos, Tiagos, Joões que estão por aí, que ainda serão chamados para servir ao Senhor? O Senhor vai voltar porque eu não aguento mais? Os profetas, quase todos eles. Eu não lembro de nenhuma exceção. Se tiver alguma exceção, depois os irmãos me lembrem. Mas eu não lembro de nenhuma exceção. Mas todos os profetas têm um lamento. E o lamento deles é por ver Israel, no Antigo Testamento é por ver Israel se corrompendo, por ver a iniquidade aumentando, e eles não estão vendo Deus agir com juízo como eles queriam ver. E eles lamentam. Não foi um só profeta, nem dois só, que pediu a Deus que encerrasse a história não e levasse embora. Todos nós cansamos, mas nenhum de nós pode tomar o nosso cansaço como uma regra para que seja estabelecido o dia que o Senhor virá, porque eu não estou aguentando mais. Não, ele é longânimo, esperando, chamando, trazendo, buscando, despertando alguns para ir buscar os outros, salvando aqueles que irão salvar, pescando pescadores de almas. O Senhor está fazendo isso todos os dias. E ele fará isso até o fim, até o último dia. Ou como aquele filme famoso, até o último homem. Assim o Senhor fará. Então Pedro nos diz, não ignorem isso. Que contraste, irmãos. Que diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem. Entre os que desejam a volta do Senhor e aqueles que dizem, isso nunca vai acontecer. A segunda exortação que Pedro faz, verso número 10, aos irmãos, a nós. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. A segunda exortação que Pedro faz, que nós não podemos ignorar. O dia do Senhor é imprevisível. Não acreditem em previsões de quando Jesus virá. Não acreditem em previsões do fim do mundo. É o calendário maia. É o calendário persa. É a roda de não sei o que lá que foi descoberta não sei aonde. Os escritos do cara lá, do profeta não sei de onde. É porque a irmã teve uma visão e disse que é tal ano. Porque a irmã viu um negócio lá. Porque viu um foguete com o nome da besta. Eu ia fazer uma piada, deixa quieto. A gente tem que entender que esse dia do Senhor é imprevisível. Ele virá como um ladrão. Alguém aqui já recebeu um
mensagem não, um mensagem? Gente, tô ficando velho. Alguém já recebeu aqui um WhatsApp, uma mensagem, uma ligação, um telefonema. Senhor Lion, boa noite. Queria avisar pro senhor que amanhã, às 18h30, mais ou menos, eu vou passar na sua casa para lhe roubar. Aí, senhor, por favor, facilita a minha vida, deixa a porta aberta, porque eu não quebro sua fechadura, tá bom? Já recebeu essa ligação, velho? Não, né? Pois é. Já recebeu, Elielto? A ligação lá do lado. Eu falo assim, senhor Elielto, se eu deixa o salão aberto, que eu entro pelo salão, já pego aquelas máquinas que tem lá, arrasto tudo, já monto meu salãozinho também, tá? Me facilita a minha vida. O ladrão não avisa. O ladrão não manda mensagem dizendo, estou indo. O ladrão vem no momento que ele entende que é mais propenso e que aquele que será roubado está mais disperso, está mais distraído. Assim foi no dia do dilúvio. Os homens comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Ali não está falando que comer, beber, casar e dar casamento é pecado, não. Ali está dizendo que eles viviam a vida normalmente. Era no dia cotidiano, era uma segunda-feira como qualquer outra. Todo mundo saindo para trabalhar, fazendo suas coisas. Era um dia como outro qualquer, sem nenhum sinal anterior. E quando eles perceberam, Noé já estava trancando na arca. Agora não dá tempo mais não. E nem adianta bater na porta, porque está trancado por fora. Assim, é Jesus que diz, assim será o dia do Filho do Homem. Os sodomitas, o povo de Gomorra, até teve um pequeno sinal, mas não perceberam, não entenderam. Não conheciam o Senhor. Os anjos entraram na cidade, tomaram uma família ali, arrastaram a família para fora. Eles continuaram a vida deles. E a cidade foi destruída, com todo mundo ali dentro. As 5 cidades totalmente destruídas. Não há previsão, não há aviso prévio. Há alguns sinais, mas não acontecerá de o Senhor um dia chegar e falar assim, se prepara que é amanhã. Prepara as malas aí, calça sandália, vista a roupa que é amanhã. Não. O Senhor virá num dia e numa hora em que ninguém espera. E quando eu falo ninguém, irmãos, é ninguém mesmo, nem nós. Porque a parábola das noivas, das 10 virgens, deixa muito claro isso. As 10 dormiram. As 10 pegaram no sono. As 10 estavam cansadinhas, não estavam mais esperando ninguém. O noivo estava demorando demais. Portanto, a gente tem que ter cuidado com a interpretação do texto. O dia do Senhor virá como ladrão. Então, Pedro nos chama a atenção para nós não ignorarmos esse fato, que é imprevisível. E outro fato, será terrível. O dia do Senhor é um dia singular na história da humanidade. Não haverá outro igual depois. Nunca houve um parecido antes. Tanto Mateus, capítulo 24, verso 42 ao 44, Jesus vai mostrar isso de forma literal, como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo fala desse ladrão que vem de repente. Todos eles mostram, todos os textos mostram o Senhor vindo e esse juízo caindo sobre os homens de maneira repentina e destruidora. Mais uma coisa que nós não podemos ignorar, verso número 11 e 12. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de acontecer e devem ser dissolvidas, que as pessoas não... Que pessoas, então, não devem ser em santo trato e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Ele repete basicamente a mesma sentença que ele falou um pouco antes. Só que agora ele pergunta o seguinte. Ok, irmãos, vocês já sabem que isso vai acontecer. Como é que vocês devem viver? Que pessoas vocês devem ser? Eu sei que o Senhor virá. Eu sei que o Senhor vai voltar. Eu sei que Ele vai trazer juízo sobre o mundo. Certo. Enquanto você espera, o que é que você tem que fazer? Que tipo de pessoa você tem que ser? Porque para um mundo que ignora isso, para um mundo que ignora o Senhor e que ignora a volta do Senhor, a vida continua. Pecado sobre pecado, injustiça sobre injustiça. Os poderosos estão se achando cada vez mais poderosos. Os donos do mundo acham que não tem ninguém que possa pará-los. Eles estão assim, mas nós não. Nós entendemos que o Senhor virá.
e que o Senhor trará juízo sobre o mundo e que o Senhor virá nos buscar para ele. Que pessoas, então, nós precisamos, nós devemos ser nesse período? Pedro chama atenção para algumas coisas, algumas características que nós precisamos ter. Primeiro, aguardar e desejar. Verso 12, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus e esse dia do juízo. Aguardando e desejando. Veja, irmãos, embora eu disse antes que nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer, Senhor, vem logo porque eu não aguento mais. Mas é lógico, o próprio apóstolo Paulo ora dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ele não está orando ali por ele só. Ele está orando pela igreja. Ele está falando com a igreja. É a igreja clamando. Lembra de Apocalipse, capítulo 22, o encerramento? O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a noiva, a igreja do Senhor, clamam continuamente pela vinda do Senhor. Pelo noivo, pela vinda do noivo. Desejando a vinda do noivo. Desejando o retorno do noivo. Chamando de volta. Há um desejo. E Pedro diz, nós precisamos aguardar e desejar ardentemente. Isso vai moldar a nossa vida. Porque se nós compreendemos que o Senhor virá e nós desejarmos essa vinda dele de maneira ardente, isso moldará a nossa vida. Moldará a nossa maneira de ver o mundo. Moldará a nossa cosmovisão. Porque nós passaremos a viver não como cidadãos apenas da terra, mas como cidadãos dos céus. No domingo pela manhã, o irmão vai falar sobre isso aqui na igreja. E eu espero que os irmãos estejam aqui para ouvir. Como ser cidadãos de dois mundos. Cidadão dos céus e cidadão da terra. Então, no verso 13, Pedro entra para a conclusão. Ele começa a concluir a sua carta. Os céus se arderão, né? Verso 12, ele termina dizendo que os céus arderão. Mas ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, mais uma vez, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por eles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Mais uma coisa que Pedro vai fazer os irmãos lembrarem, compreenderem. Nós não estamos aguardando o juízo sobre nós. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor para nos buscar. É diferente. A perspectiva muda. Nós não estamos aguardando apenas que a ira de Deus caia sobre o mundo e nos atinja. Nós estamos aguardando que a ira do Senhor caia sobre o mundo e Ele venha nos resgatar para a sua glória. Eu sei que a gente vai passar algumas coisas, irmãos, que vamos sofrer algumas coisas. Mas independente do que a gente sofrer, independente do que a gente passar, no dia do Senhor estaremos com Ele. As coisas que nós passaremos aqui, as coisas que a igreja está passando agora, em outros lugares, norte da África, Ásia Central, países muçulmanos, países comunistas, de fechamento completo, países de linha de pensamento existencialista e que negam completamente qualquer tipo de transcendência, como o Laos, como a Índia. Você fala assim, mas a Índia não nega a transcendência. Eles não negam a transcendência dos deuses, mas o único Senhor eles negam de maneira veemente. Todos esses lugares, a igreja do Senhor está lá e sofre. Mas todos esses lugares, onde quer que a igreja esteja, no dia do Senhor, Ele chamará o seu povo. E onde quer que eles estejam. Na prisão, numa cova rasa, onde os traficantes da Colômbia enterraram, porque não seguia nem o tráfico, nem servia ao exército. O irmão era um pastor, pregando o evangelho, entraram na igreja, sequestraram o pastor, queimaram a igreja, mataram alguns fiéis, carregaram o pastor, desapareceu, depois mandaram uma mensagem dizendo, está morto e enterrado. Aqui, na Colômbia. O ano passado. Não foi há 10 anos atrás, não. O ano passado. Esses irmãos se levantarão naquele último dia. Não importa onde eles estejam. Não importa quem esteja, como esteja. No dia do Senhor, nós ouviremos a sua palavra. Por quê? Porque Ele fez uma promessa.
E aqui, irmãos, é uma promessa que não é uma promessa humana, não é uma promessa de homens. A gente costuma falar, né? Não, palavra de homem não volta atrás. Não, homem que é homem sustenta a sua palavra. Se ele disser que é sim, é sim. Concordo plenamente, o homem tem que ser assim. Mas a palavra do homem, ainda assim, ele pode falhar por conta de questões extraordinárias. A palavra do Senhor nunca falha. A promessa do Senhor nunca erra, nunca volta atrás, nunca cai. Ele disse aos discípulos dele e a nós, de maneira por tabela, né? Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É uma promessa. Não é uma possibilidade, é uma promessa. Não é uma tentativa, é uma promessa. Ele virá e ele nos levará para si mesmos, para si mesmo. É isso que precisamos ter no nosso coração como um consolo permanente no meio de um mundo trágico como esse que nós vivemos. Quem devemos ser? Que pessoa devemos ser? Trabalhadores do Senhor, piedosos, confiantes nessa promessa, olhando continuamente para a longanimidade do Senhor e aguardando a sua misericórdia continuamente, trabalhando, servindo e sendo piedosos. Então Pedro conclui, versos 15 ao 18. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também todas as suas epístolas, nelas falando sobre estas coisas, mas nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vou só fazer uma parêntese aqui. Vocês lembram que Pedro teve uma discussão com Paulo, né? E Paulo, escrevendo lá, ele diz, olha, ele resistia a ele na cara porque ele era repreensível. Mas aquele problema que houve entre Pedro e Paulo não foi uma coisa que separou os dois de maneira que se tornaram inimigos. Muito pelo contrário. Pedro está citando o apóstolo Paulo aqui. E segundo dois historiadores da igreja cristã, Pedro e Paulo foram martirizados no mesmo dia em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Os dois estavam em Roma, os dois foram decapitados. Os dois eram servos do Senhor. Os dois serviam a Cristo como apóstolos. E Pedro usa, inclusive, Paulo como referência aqui, dizendo, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, escreveu a vocês falando sobre a salvação que lhes foi dada. E ali há pontos difíceis de serem interpretados, em que os arminianos, em que alguns torcem, em que alguns torcem para a sua perdição. Na verdade, o que Pedro está dizendo é, infelizmente, aqueles que torcem os textos, torcem todos os textos para a sua própria perdição. Deixem isso para lá. Vós, portanto, amado, verso 17, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano destes homens perversos, sejais conjuntamente arrebatados e decaiais da sua firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Não negligencie o conhecimento que nos traz vida. Mantenha a vigilância, porque essa é uma ordem tanto dos apóstolos quanto do próprio Jesus Cristo. Vigiai, estejam vigilantes, não baixem a guarda. E tudo isso para nos levar a uma maturidade. O tempo que temos, não importando quanto demore, o tempo que nós temos é para ser usado para a glória de Deus. Os falsos mestres sempre existiram, existem hoje e sempre existirão. Eles devem ser confrontados ou simplesmente ignorados, mas nunca levados a sério. Precisamos buscar santificação e piedade em nossas vidas de maneira constante. E por último, e não menos importante, tudo isso porque é uma promessa de que o Senhor virá para nos buscar. Enquanto fazemos tudo isso, estamos aguardando o Senhor. Nós não aguardamos o Senhor de braços cruzados, nós aguardamos o Senhor vivendo para a glória dele. Que toda a nossa vida seja para a glória de Deus e que em tudo possamos buscá-lo e servi-lo em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde
nos conduza em santidade, nos leve a olhar para toda essa verdade e estarmos firmes nas promessas do Senhor. Firmes, irmãos, nas promessas do Senhor, continuamente. Todas as vezes que a sua alma balançar, lembre-se das promessas do Senhor. Todas as vezes que você achar que o mundo vai te engolir, lembre das promessas do Senhor. Firme-se nelas. Toda vez que você duvidar, porque o mundo nos cerca de dúvidas, as interrogações são gigantescas, lembre-se da promessa do Senhor. Quem prometeu é fiel para cumprir. Nós confiamos no Senhor e nós cremos, nós temos fé por causa do caráter de Deus. Amém?